Boa noite, pessoal! Gostoso demais estar aqui novamente. E hoje a nossa live vai ser sobre resiliência. Né? Resiliência para resiliência, e a gente vai ter uma convidada super expert nesse caso, né, que é a Débora. Teria que ser ela para vir aqui falar sobre esse assunto. A Débora passou por muitas mudanças durante um período da vida dela. E pensando assim, né, sobre o que é ser resiliente, eu acredito que ela é a pessoa ótima para estar conversando com a gente hoje. E eu queria já dizer para vocês também e convidar, dizer que nós toda terça e quinta-feira vamos estar fazendo lives, vamos trazer sempre convidados especiais para falar um pouquinho, né, sobre assuntos que às vezes a gente não domina tanto ou que domina um pouquinho, mas sempre ter a visão de algum expert sempre é muito bom, ou de uma pessoa que já vivenciou aquilo. E é bacana a gente ter, né, alguns exemplozinhos para poder seguir. Então, gente, tema de hoje, resiliência para ressignificar. Antes da gente chamar a Débora, eu queria falar um pouquinho sobre o que é resiliência, né, gente? Essa palavra ela entrou no vocabulário das pessoas e muitas pessoas nem sequer sabem o que é isso, né? Elas estão direto nessas frasezinhas motivacionais. Então, o que a gente mais quer saber hoje, né? Sobre como ser resiliente, né? Que é uma característica que tem o poder de mudar as situações negativas. Então, como que ela conseguiu, né? A nossa convidada de hoje vai contar como que ela conseguiu superar várias coisas, uma mudança. Ela deixou o marido para trás, ela deixou o trabalho, ela deixou praticamente a profissão que ela exercia. Então, vou chamar aqui a Débora. Será que ela já está conosco? Débora é minha sócia. Para quem não conhece, gente, a Débora é minha sócia em Portugal. Oi, Débora! Olá! Tudo bem? Seja Tudo. bem-vinda. Adorei você aceitar esse convite de falar uma coisa assim tão particular, né, Débora? Mas que eu tenho certeza que vai agregar bastante, né, na vida das pessoas, porque você é um exemplo de guerreira, né, de uma mulher extremamente determinada, focada, né? Eu acho que você sempre teve muito foco na vida e sempre foi atrás, né, do que você sempre quis, e sempre com muita paciência, com muita determinação. E hoje a gente veio aqui para poder estar conversando sobre isso. E eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Foi com muita honra, sim, que eu recebi esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Débora Correa, sócia proprietária da Le Demoselle Portugal, cirurgiã dentista há 24 Alguns anos, anos. alguns anos, cake design há 4 anos. Também sou projetista de design de interiores, mãe, amiga, fiel. Saiu o teu som um pouquinho, Dé. Como amiga, sou bem dedicada. Muito dedicada. É muito dedicada. Então, assim, gente, a Débora, vocês viram que tem inúmeras qualidades aí, e acaba que tudo assim que ela faz na vida, né? Ela traz esse know-how que ela tem da vida e consegue transformar em algo novo e vai super bem. Então, Dé, eu queria a primeira perguntinha assim que eu tenho para ti é que tu fale assim um pouquinho o que te levou a Portugal, né, para as pessoas poderem entender. Tá. Eu morei em Portugal, em Angola, por 11 anos, com 2 filhos. Chegamos lá com os meninos pequenos, um de 4 e outro 2 anos e meio. Em 2005, no ano seguinte, conheci a Ana Laura. E como as pessoas sabem, Angola nos traz muitos desafios. E em 2005 eram desafios bem grandes, do que não tem nada a ver com o que é hoje, né? É.
E eu consolidei minha profissão como cirurgiã dentista lá, agenda cheia, graças a Deus. Construímos e formamos uma família forte, unida, longe dos familiares, né? Você morar no estrangeiro não é fácil. Mas chegou um momento que nós precisávamos trazer os meninos para um outro patamar de escolaridade, para um outro patamar de educação, em termos de escola, né? E aí, eu e o Kleber, meu marido, resolvemos fazer um plano. Esse plano consistia aí entre 4 e 5 anos de eu ficar indo e vindo de Angola para Portugal, e ele também, até que os meninos fossem para a faculdade e eu voltasse a Angola. Esse era o plano. O plano. Esse era o plano. Então, o que te levou a Portugal, né, Débora, foi o estudo dos filhos, né? Na verdade, assim, vocês focaram nas crianças, né? Focamos na educação deles. E quando a gente vai para um outro país, você está muito preocupado em não estar ilegal, tal. E eu fiquei preocupada ficamos preocupados com a residência. E eu nem me atinei para a profissão. Eu achei que ia ser uma coisa mais simples. Quando cheguei aqui, não foi uma coisa muito fácil. Você ser cirurgião dentista. Eu tinha que equivaler o meu diploma e era um pouquinho mais complicado. Eu deixei para lá e como eu ia sempre em Angola, continuava com os meus pacientes e exercia a minha profissão. Mas aí você faz tanta coisa que tem um momento que você fala, e agora? Sou só mãe, dona de casa, né? Cadê a minha realização profissional, a minha independência financeira? Que sempre foi um ativo assim super importante para ti, né, Débora? Sempre foi, nunca parou, né? Sempre foi uma batalhadora, uma guerreira, e de repente se vê numa situação dessa, aí quando a coisa baixou, você deu um tchutchuzinho na cabeça, né? Entra em deprê mesmo. Aí onde entra, né? Você ser mais resiliente e tentar ver outras mudanças. E a Ana Laura se redescobrir. Ana Laura me convidou e falou, vamos montar uma Lei Demoiselle em Portugal. Você tem tanto jeito com a mão, é tão delicada. Nós já tínhamos alguma experiência de festas, né, Ana? Algumas, muitas. Né? Nós fazíamos todas as festas das crianças, não tinha essa solução aqui, né, Débora? Não tinha solução em Angola. Nós que tínhamos que fazer tudo, desde bolo, decoração, tudo. Tudo. Pense em tudo. O que você imagina tudo mesmo, hoje, né? De balão, lembrancinhas, convites, tudo a gente fazia e era com muita dificuldade. Então, eu falei, tá bom. Aí eu falei, vai demorar para termos pedidos, vai dar tempo de eu me capacitar. Porque é diferente de você ter um feeling, você ter a delicadeza, você ter uma habilidade manual, mas você não ter uma capacitação para fazer aquilo como profissional. Não é, Ana? Isso. É diferente de eu pegar os ovos, bater um bolo para minha casa e fazer um teste. Hoje eu vou experimentar tal receita. Hoje, mas com o cliente não. Com o cliente não dá, né, Débora? E aí eu fui para Portugal, né? A gente sentou, conversou, vamos começar. Fiquei, eu acho que foi 1 semana ou 2 aí. Eu acho que foi 1 semana, né? Uma semana. Expliquei o básico, saímos comprar, né, o material para confeitaria, né? Que depois eu até quero conversar sobre isso, Débora, porque é bem interessante e é uma dor assim das confeiteiras, né? Sim. E eu saí assim com muitas dúvidas, né? E a gente só abriu a boca e já começaram os pedidos. E nisso eu viajei, lembra? Sim. Eu viajei. A Páscoa. E a Débora estava com um pedido. Com pedido de bolo, e eu não sabia ganachear direito, né? Eu não tinha dado tempo de eu ir fazer algum curso. Eu já tinha agendado, já tinha comprado o curso, mas isso era no início de abril, e o curso era para final de abril.
Então, vai Ana Laura, no meio da viagem dela, explicar para mim como que eu tinha que fazer o Tava eu e a ganache, Rossana, né? Tudo passar pelo telefone. por telefone, por Skype. 6 horas para ganachar um bolo. Se tem confeiteiras aqui, sabe que são 6 horas de ganache de bolo, né? Ajoelha no chão para ver o nível, põe régua e o suor, enfim. Mas assim, fomos indo, fui me capacitando, mas muitas noites juntas, fazendo bolo juntas também por telefone. Muitas madrugadas, né? Manhãs, às vezes a gente amanhecia ali naquela situação, né, Dé? Mas isso tudo faz parte. Faz parte, só os cursos são ótimos, mas você também tem que colocar a mão na massa. Não adianta você fazer 10 cursos se você não colocar a mão na massa, né? Há muitas pessoas, muitos amigos nossos, principalmente de Angola, que falam assim, mas, que me conhece como dentista e falam, mas não é você que fazia aqueles bolos. Sim, sou eu que ponho a mão na massa e que faço. Não, e faz com muita excelência, né? Me deixou para trás anos-luz, porque é muito detalhe, gente. Esses dias ela fez um bolo maravilhoso, era um tênis, né? Era um tênis que o menino tinha recebido e que estava autografado por. Era autografado, acho que por um jogador, não era isso? Isso. Ele é um tênis de. Basquete, eu acho, não era? Basquete, isso. Agora eu não me lembro o nome. E aí ela fez, inclusive, a tatuagem. A tatuagem não, o autógrafo do. Isso, ele autografou o tênis porque era uma parceria dele com o rap, com rap, e ele autografou o tênis aí eu fiz a cópia igualzinha, porque o namorado da menina queria aquilo igual. E assim, ela Mas até a igual. sombrinha, né? Aquela. Gente do céu, eu falei, não é normal isso. Não é normal, não é uma pessoa normal. Débora arrasa demais, é verdade, Rossana. Débora arrasa demais. É impressionante, né? Como é que pode uma pessoa que lógico, que como diz ela, tem habilidades manuais e tal, mas se tornar uma baita cake design, né, Dé? Ana, eu costumo dizer o seguinte, que quando você vai colocar energia para fazer qualquer coisa. Então, já coloca uma energia para fazer o negócio direito, para fazer funcionar, para fazer certo, né? Eu não vou entregar uma coisa que eu não comeria, que eu não gostaria. Perfeito, cópia a gente também não faz, né? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade também um pouco de criar. Mas você tem que corresponder ao seu cliente o que ele sonhou ali. Uhum. E eu tenho que entregar o meu melhor para ele, né? Eu não posso pensar em fazer qualquer coisa. Como esses vídeos que a gente vê, né? Isso. Realidade versus idealização. Então, assim, ó, já tirei um insight aqui da nossa conversa, né? Exatamente, ó, ser resiliente. Ok, entrei para fazer isso, então eu vou ser o meu melhor. Né? Não importa se é a minha profissão, se não é. E aí, até falando nisso, entrando já nessa parte, né? A gente já falou sobre transição de carreira. Então, eu queria até comentar que você nunca esteve satisfeita, né? Com o pouco que o muito, né? Na verdade, que durante esse período você desenvolveu, você saiu para fazer um curso de confeitaria, né? Que é uma parte assim que eu acho super importante também ressaltar aqui. E para se especializar, e nós estávamos cheias de encomenda, e você disse, Ana, o que eu faço? Já meu curso está marcado e tal. Eu falei, Débora, eu vou para Portugal, pega tudo que eu vou chegar e vou fazer, né? Pega todas as encomendas que tiver e eu vou para aí, vou só ficar fazendo isso. E, gente, eu cheguei aí, fui fazendo as coisas, nós não tivemos tempo, né, de sentar e você me mostrar onde é que as coisas estavam, e a Débora foi pro tal curso dela. Eu precisava saber onde é que as ferramentas estavam, onde que estavam as coisas, a pasta americana e esse tipo de coisa. E eu ligava para a Débora ou mandava mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, aonde está a espátula tal? Ela dizia, na gaveta da direita, a terceira gaveta no lado esquerdo.
Ou ela dizia, tá em tal lugar, em cima do livro, não sei o quê. Gente, o espaço não é pequeno. Ela sabia tudo aonde estava. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Débora, o quanto que isso, se você acha que isso também faz parte, né, de quanto você facilita a tua vida, ou qual é a importância que você dá para essa arrumação, porque eu fiquei impressionada. Os meninos devem estar aí, quando eu perguntava, cadê a manteiga? Eles já me gritavam da sala, tia, tá na prateleira de cima, atrás, na direita. Então, assim, a família inteira, né, leva esse sistema de organização e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e qual é a importância também da organização na confeitaria, né? E para a vida, né? Para a vida pessoal. Isso. Ana, eu sempre fui organizada, aliás, um pouquinho, quase que toque, né? Uhum. Desde pequena. E com os projetos de desenho de construção civil, depois com a odontologia, você precisa estar organizado. Assim como na vida, as coisas fluem melhor. Para organizar, leva tempo, né? Mas Sim, depois você fecha o olho e você só vai pegando as coisas, né? Isso fica muito mais fácil. Embora estavam as minhas gavetas etiquetadas, mas eu sabia o que estava dentro das gavetas. Então, eu tinha que falar para a Ana, pega aqui, pega lá. Mas na confeitaria, se não houver organização, o primeiro ponto é organização. Você precisa saber quais os materiais que você tem para utilizar, quais os materiais que você tem de consumo para utilizar, quem são os seus fornecedores, ter tudo de uma forma organizada, para que isso possa fluir e você não passar tantas noites em claro, né? e essa organização também fez, né, falando aqui da tua transição, né, de vida e tal, e de carreira, você acredita que você trouxe essa parte organizacional também para o teu planejamento? Sim, aí eu me organizei. Você tem que se organizar tanto na sua vida pessoal quanto profissional para que as coisas não briguem, né? Eu, por exemplo, Uhum. como a gente trabalha, a Leda Zé Portugal, ela funciona no espaço da minha casa. Uhum. Se eu não tiver uma organização, você mistura o dia a dia da casa com o teu lado pessoal. Ah, não é porque eu estou em casa que eu posso falar, eu vou dormir até as 9 da manhã, depois eu desço para fazer a minha encomenda, eu vou fazer. Não, se você não for organizado e ter como uma empresa, não funciona, né, Ana? Precisa estar tudo, Sim, precisa estar tudo certo, você precisa fazer uma organização, inclusive uma gestão de produção. Se você não for ter um planejamento de produção, vai chegar na sexta, no sábado, no dia da tua encomenda, você também não vai ter, né? é, Então, se é. você não se organizou, não viu que você não tinha ovo, não tinha farinha para produzir aquele bolo na sexta, você vai ter que sair no meio do teu caminho, que você podia estar fazendo alguma coisa, você tem que parar aquilo, sair da produção, às vezes produção em série, um forno que estava ligado, porque eu não vi que estava faltando material. Débora, Isso, só um pouquinho aqui, que tem bastante gente, bastante comentários aqui falando da tua vamos lá. organização, né? O quanto você é uma super profissional, competente. O Kleber colocou aqui que quando você estava indo para o hospital para ganhar o Cauê, que você determinou a mala todinha por telefone, né? Então, olha só a característica da pessoa, né? Então, é resiliente a vida inteira, né? Muito obrigada, gente. Poxa, muito legal ver esses comentários aqui rolando, né? O quanto isso é característico da Débora e o quanto isso eleva demais, né, a pessoa que ela é. E a gente aprende demais. Não que eu não seja organizada, gente. Eu acho nossa confeitaria extremamente organizada, mas quando você chega num lugar desse e você vê, rapaz, né, como funciona, bem que nem diz você, tudo demora, mas depois que está organizado, né, a vida vai. E eu acredito que a tua vida também, que essa transição foi mais fácil, porque tudo tem uma organização, né? Vocês já sempre pensaram antes, né? Como que vai ser o caminho, quando a gente chegar lá vai acontecer o quê? Às vezes e as coisas saem do lugar, né, Dé?
Ah, completamente, porque há algumas coisas que a gente não está, você não conta. Ninguém contava com a pandemia, ninguém contava com essa quebra de rotina na vida da gente, né? É um Isso. ano aí meio perturbado, de muitas incertezas. Então, seja na área profissional, na área financeira. E nesse E meio aí veio um tempo, novo desafio, né, Dé? exatamente, eu consegui fazer a minha equivalência durante o início de meados de 2019 para 2020. A pandemia aconteceu, eu não consegui concluir a minha equivalência em odontologia e tinha que precisava produzir os meus bolos e as festas aqui um pouco mais diferentes, né, Ana? Uhum. Não é como Angola, nem como no Brasil, as festas, e você vai se adaptando, vai fazendo, vai enxugando o seu cardápio, vai reduzindo o seu número mínimo para poder atender as pessoas e Sempre se atingindo, adequando. né, Débora? Sempre sabendo aonde, que na verdade, assim, nunca foi o dinheiro, né, Débora? Sempre foi o propósito, né? Não, Sempre. se a gente trabalhar, né, Ana, só pelo dinheiro, você fala, não vou entregar o bolo. É, é, né? Eu não vou passar essa noite acordada, então eu realmente passei muitas noites acordadas, eu e meus filhos e marido, fazendo decoraçãozinha de caixa, de papelaria, bolos, doces. E eles podem dizer, eu posso até ficar assim, nervosa, cansada, mas bem-humorada. Porque Sim, quando dá às vezes 3, 4 horas da manhã que o corpo já não aguenta mais, se você não tiver pelo menos com um bom humor ou feliz, porque você está vendo aquilo, o bolo vai se transformando, um exemplo, né? sim, Se aquilo não te realizar, você fala, dane-se, eu devolvo o dinheiro e pronto. Mas não é é, assim. é, E a sua é, responsabilidade, não é? Fora a é isso. responsabilidade do seu compromisso. E porque você ama, né? Porque mesmo cansado, aí você fala assim, não, às vezes dava 6, 7 horas da manhã e os meninos descem e falam, mas mamãe, você não foi dormir? Não, não fui dormir. Mas você não está cansada? Estou. Ah, mas está faltando um detalhe, já está bom. Não, está faltando um detalhe. Sempre vai faltar um detalhe. O bolo vai estar Você quer, perfeito e sempre você, vai estar faltando um detalhe, né, Débora? você Você. quer colocar tudo É, que realize o sonho daquela pessoa. E se você acha que você é capaz, você vai fazer aquilo, não importa o cansaço. Importa é. o seu compromisso com o cliente, não é? Mas você se cobra demais às vezes. Gente, eu fui para lá, fizemos nessa semana maluca, nós tínhamos um monte de encomenda e tínhamos ainda uma feira, lembra? Tínhamos uma feira. Ela fazendo o curso, aí nos últimos dias ela ia e voltava, e era numa cidade distante e tal. E acabou que nós viramos à noite, e no outro dia tínhamos a feira e tal. Então, assim, eu estava esgotada. Imagina a Débora, que também devia estar mais do que esgotada. E aí eu deixei praticamente tudo pronto. Só ficou os topos, né? Que era para você colocar e tal. Eu disse, não, vou deixar ela colocar, porque eu já sei que meus anos de confeitaria não fazem diferença nenhuma aqui nesse caso. E a Débora chegou, minha gente. Ela ficou alisando meu bolo que eu tinha feito, que estava perfeito. 2 horas ela ficou alisando meu bolo. É um absurdo um negócio desse. E eu já tô, ó, anos luz na frente dela fazendo isso, e ela ficou ali alisando meu bolo, não sei o quê. E Débora, vamos E ela dormir, tá tudo lindo. cronometrando. Tá tudo Ela dormindo, tá cronometrando. tudo lindo, tá tudo pronto, vamos dormir. Não, mas se a gente colocar mais um detalhe aqui na caixinha. Débora, está lindo, não é esse detalhe que vai fazer diferença. Não, Ana. Gente, acabou que a gente não dormiu. Né? A gente não dormiu porque para ela nunca estava bom. E nós estava lá na feira, né, meio que de olhinho fechado, assim, já super cansada, mas deu tudo certo. Mas essa é a Débora, né? Perfeccionista ao extremo. Às vezes. Dé, vamos lá. Qual dica que você dá para quem para quem quer desenvolver um plano B, né, para uma renda extra? Ana, voltamos à organização. Né? Primeira coisa, a pessoa estar organizada. Ela vê o que ela é capaz de fazer, o que ela gosta de fazer, o que ela acha que ela vai desempenhar melhor.
seja ele no ramo da confeitaria, seja fazendo flores, seja fazendo artesanato. Então, para você seguir duas profissões, se você não tiver uma agenda bem organizada, você não vai conseguir, né? E se capacitar para isso, porque sem capacitação não adianta, né? E aí, se você tem aquele objetivo, então corre atrás. Tira um pouquinho da hora de sono, não precisa tirar a noite toda, né? Mas tira um pouquinho da hora de sono, um pouquinho da hora do almoço e corre atrás dos seus objetivos. Porque fácil não vai ser, ninguém vai entregar para você de mão beijada. Vai falar, vou te dar um curso e você faz quando quiser. Não, se você não estiver empenhado em fazer e acreditar que você pode abrir mão de algumas coisas, porque muitos cursos também são de final de semana, e às vezes a gente não quer abrir mão daquele final de semana que está com a família, que está com os amigos. Então precisa estar bem claro na sua mente o que é importante para você naquele momento. E o quanto é importante também, né? Exato. Enquanto é importante também a família estar de acordo, né? O quanto é importante eles saberem o quanto aquilo é importante para ti, né? Nós estávamos falando isso na live de terça-feira. Isso. Né? Ter o apoio familiar, né, Ana? Os meninos são uma graça, né? As crianças ajudam muito, eles sabem que eles precisam ajudar, eles sabem o quanto aquilo é importante para ti. O Kleber também, né? Sempre que vai, quantas mil vezes o Kleber ia para cima e para baixo e entrega daqui, né? Então, o quanto é importante esse apoio familiar, né? Kleber é a nossa estafeta. Querido. Estafeta de luxo. Débora, qual dica? A Sibeli está perguntando aqui. Qual dica para quem quer trabalhar com festa pronta entrega? Hoje, em tempo de pandemia. Olha, primeira coisa é enxugar o cardápio dela. Se ela enxuga o cardápio, ela vai conseguir se organizar com os recheios, com bolos. Então, ela vai conseguir deixar a semana dela mais ou menos organizada para montar um bolo e entregar dali 2 dias, né? Fazer, às vezes, uma decoração mais básica do que fazer só os personalizados. Ela precisa saber qual o nicho que ela quer buscar. Os personalizados ou, por exemplo, buttercream, no que ela quer se especializar. E aí você tentar seguir, enxugar esse cardápio, Ana, que é importante, porque se você abre um leque muito grande, você tem desperdício de material, Sim. que não é legal, né? Você perde muito tempo fazendo vários recheios e às vezes a pessoa quer um docinho de cada, ou naquela semana não vai sair aquele recheio. Então, enxugue bem o seu cardápio, veja o que vai ser melhor, mais fácil para você produzir e que não vai haver desperdício de material que você pode, às vezes, congelar para poder fazer e entregar, fazer pronta entrega. Sim, nós fizemos isso aqui também, né? A gente fez. A Débora, gente, só queria depois colocar, me lembra, de falar sobre mais o desafio, né? Que não adiantou, não era só confeiteira, e aí você teve que ser ainda decoradora. Só me lembra depois disso que eu vou colocar. Então, assim, uma dica que eu dou, né? Nós criamos na época de pandemia aqui, hoje tá um pouquinho mais tranquilo, né? A gente não tá com tantos casos e tal, mas a gente criou um pacotinho, né? A gente criou um pacote de festas extremamente reduzido, só para que as pessoas estivessem em casa, ou que se viesse o vizinho, alguma coisa assim, né? Que geralmente as crianças convivem com os vizinhos ali do condomínio e tal, ou do prédio. E aí você faz os pacotes já. Eu gosto muito de criar pacote, porque você, além de agregar valor, né? Isso. Agrega valor tanto para a gente quanto para quem está recebendo, né? Porque não fica só aquela coisinha ali xoxinha e tal. Não, passou uma festa bacana com os modeladinhos, com o bolo. Então, é uma dica bacana. Eu acredito que os combos, nesse momento, se você puder, eu não sei né, muito o que você trabalha e tal, mas se você puder fazer combos, se você trabalha com bolo, com docinhos e tal, prepara isso, coloca dentro de uma caixa direitinho,
contrata um motoboy. Outra dica também que eu dou, se você vai entregar com motoboy, chama esse motoboy, fala do teu propósito, sabe? Fala o quanto aquilo ali é importante para você, o quanto é importante para o cliente que vai receber, porque às vezes as pessoas que estão levando aquilo estão levando à toa. De qualquer Não jeito, é, né, Ana? né? Não, então, assim, que você converse com essa empresa, eu não sei se vai ser um motoboy, se vai ser... Então, que você tenha essa conversa com a pessoa que vier e mostre a importância que tem aquilo ali, o quanto aquilo ali precisa chegar, porque talvez seja uma pessoa que aguentou tanto tempo para poder ter aquele bolinho de aniversário. Então, explicar o porquê que você está fazendo aquilo com tanto carinho e a pessoa que vai receber a importância que tem aquele bolo, que para ele pode ser só mais um bolo. E para nós que fizemos, a gente sabe que a gente não faz só um bolo, né? A gente entrega sonhos, a gente conta histórias, a gente faz parte de inúmeros felicitações, né? Na verdade, acontecimentos. Cliente, isso. Né? Então, isso é bem interessante, tá? É uma dica que eu dou, porque na verdade a gente fica pensando, ah, não, a gente já conversou com o cliente e tal, mas como vai chegar até esse cliente é muito importante que a pessoa que faça essa entrega saiba disso. E também queria falar que além de confeiteira, a Débora ainda teve que ter mais um desafio, né? Porque no início nós tínhamos ainda umas brasileiras que eram maravilhosas, que faziam decorações lindas, porque eu acredito que assim, a gente que trabalha com confeitaria artística, se você não tem um ótimo decorador para poder enaltecer o teu trabalho, a gente fica, né? Às vezes é só um bolo jogado em cima de uma mesa. E quando tem uma ótima decoração, eu acredito que enaltece demais o nosso trabalho, por isso que eu valorizo demais as parcerias, né? E essas nossas parceiras foram embora, né? E aí acontece que a Débora continuou sendo. Acontece que Ana Laura surgiu mais um desafio. Mas, Dé, olha, e se você fizesse as decorações com esse jeitinho dela, assim, bem lindinho? Aí eu falei, Ana, assim, com toda calma. Sim, toda calma. Em que momento que eu vou fazer as decorações? Sim. Só que, por isso que a gente tem que estudar, é importante as confeiteiras entenderem, estudar em que mercado, em que cidade que elas estão e realmente buscarem parceiros. Na época, nós corremos atrás de muitas decoradoras para colocar os nossos produtos. E, infelizmente, foi nos fechados muitas portas, né? Foi. Então, a circunstância não teve jeito, porque eu não tinha como fazer também. Mas não tinha como os nossos produtos saírem e serem vistos, serem apreciados. Então, não adianta você ter um produto muito legal, todo mundo, seus amigos, seus familiares gostarem, né, Ana? Mas se você não vende, você precisa daquela renda. E aí você não vende, você faz como? Ok? Eu falei, bom, então vou passar a fazer as decorações também. Também. E sempre com muito, né? Meu Deus do céu, tudo muito perfeito. Então, assim, tudo aonde... Por isso que hoje, nessa live, tinha que ser a Débora, né? Porque, primeiro, ela saiu de um país onde ela já estava extremamente acostumada, era super bem sucedida, muito bem reconhecida na profissão, não sei o quê. E foi atrás, né? Ela focou, foi atrás do sonho dos filhos, né? Não no sonho dos filhos, deles mesmo, né? Tinha as crianças que precisavam de um estudo melhor e ela pôde se adaptar, né? Ela conseguiu se adaptar. Isso tudo foi fácil, Dé? Não, claro que não. Mas tá aí, né? Então, assim, ela começou com a confeitaria, ela foi para, né? Se obrigou a ser decoradora, ela já tinha, ela já era... Qual é a tua formação? É em design, né? Projetista de construção civil. Tipo, uma técnica em arquitetura, né? Pronto. Mas ela sempre teve um bom gosto, a casa dela sempre foi linda, né? As festinhas que a gente fazia sem know-how nenhum, né, Débora? Nunca esqueço como é que é a tampa de Star Wars. A festa de Star Wars, a tampa do gás era como é que é aquilo? Era o robozinho, né? O robozinho branco. Sim, mas como é que chama aquela tampa? Eu nunca tinha visto aquilo. Era uma tampa de plástico. Uma proteção, né? Que você colocava o botijão de gás dentro. Isso. E ela pegou aquela tampa, gente, e a gente fez aquele robô.
Nós fechamos a casa inteira. A casa inteira de plástico lona, preto, né? né? Plástico preto. E colocamos luz, estrelinhas. neon, né? Então, assim, a gente fazia misérias com nada, né? A gente fazia muita coisa, assim, com absolutamente nada. Aí teve uma outra festa, também foi do Star Wars, que foi pintado, que a Andrea pintou tudo à mão. Não, a do Star Wars, não, essa foi dos planetas, né? Pois é, era dos planetas. Será que era do Star Wars? Bom, eu sei que assim, a gente pintou tudo à mão, né? A gente tinha uma amiga que era artista plástica e ela pintou os planetas, tudo em papelão, e aquilo ficou todo no meio da sala. Enfim, a gente fazia muita coisa com muito pouco. Então ela tem já esse dom e hoje ela está voltando, né, Dé? Só completando aqui um pouquinho, Ana, para ficar claro para as pessoas, que quando a gente entrou nessa parte também da decoração, que nós fomos levadas a isso, né? Mesmo assim, eu tendo um feeling, já tendo feito algumas festas, mas não eram profissionais. Então, o que eu fiz? Fui me capacitar mais uma vez, comprar cursos de decoração, para que eu pudesse oferecer a melhor decoração possível para o meu cliente. E não só o que eu sentia, mas você ter uma técnica para fazer. Porque não adianta você ter uma mão, você ter um feeling, você ter bom gosto, se você não tiver técnica, você não consegue fazer uma boa realização, né? Então, eu acredito muito na capacitação, seja ela em qual área for. Ótimo, maravilha. A resiliência, né, ela é uma característica que ela precisa ser exercitada. Você concorda com isso? Total. Se você não buscar isso todos os dias, com paciência, você atropela o andamento das coisas e não vai adiantar. Essa euforia, essa fobia de querer chegar, tem que ser com calma, né? Porque quem sai correndo para no meio do caminho. É isso, não é sentar e esperar, né? Não é sentar e ver o tempo, né? É ter paciência, né? A gente precisa pensar na melhor maneira, né? Aguentar a ansiedade aqui, agir com paciência, mas não é sentar e esperar. Não adianta, isso não vai levar a lugar nenhum, né? Não, Ana, eu costumo dizer o seguinte, que tem profissões que, mesmo você estando no Brasil, em Angola, como você está, ou eu aqui em Portugal, qualquer profissão vai ter, sempre vai haver obstáculo, sempre vão haver desafios próprios da profissão ou ainda do local que você está, né? Muitas vezes, dependendo da cidade que você está, você não tem material, então você tem que ter organização para que isso venha de fora. Você sabe muito bem disso, né? Sim, ou ainda, estou me identificando. Sempre, né? Ou mesmo eu estando aqui, né? Quantas vezes você falou assim, não, aí é mais fácil. Até um certo nível é mais fácil. Nem sempre é tão fácil assim. Se eu não me organizar, eu não vou ter material aqui, porque muitos países hoje, muitos fornecedores não têm pronta entrega. Então, você precisa se organizar para que você tenha na data certa aquilo. Então, se você não for, você esperar que isso caia de mão beijada no teu colo, ou achar que, não, eu vou para tal lugar e lá vai ser maravilhoso, e lá vai ser excelente. Não, porque lá vai ter as dificuldades da própria cidade, da cultura que está instalada naquele país, naquela cidade. Então, você precisa se adaptar. Se você não se adaptar às mudanças, você pode ir para o país que for, você vai pegar sua malinha e falar assim, aqui não é para mim. Você tem que se adaptar ao local e estar com o coração aberto, né, Ana? Se você não estiver com o coração aberto para poder encarar isso, nenhum lugar vai estar bom. Infelizmente. Dé, eu anotei aqui, eu fiz uma anotaçãozinha, gostaria de compartilhar aqui, né, que quanto mais você se conhece, maior a sua capacidade de se refazer, né, de acreditar no próprio potencial, de focar na solução e não nos problemas,
né? E isso tudo é um exercício diário. Então, é fácil? Nem sempre. Pois saber quem você é de fato é a chave de tudo para chegar a uma decisão, né? Para estar aberta a reconhecer os seus limites, abandonar o vitimismo, né? Se responsabilizar pelas próprias escolhas e consequências. É isso que você fez agora, né? A sua vida reflete isso, né? Se responsabilizar pelas suas decisões e pelas consequências, né? Exato. Porque então, você faz um planejamento, mas Deus ou as circunstâncias mudam. E aí você vai o quê? Vai ficar chorando, leite derramado? Pera, não, vamos pensar o que a gente vai fazer. Não adianta, né? E às vezes o plano não sai exatamente igual, né? Muitas vezes você se queixa, poxa, eu tô com tanta saudade do Kleber, e a gente tá tanto tempo, agora com essa pandemia mesmo ficou tão difícil, né? Mas vocês têm muito claro, né, que o objetivo de vocês era aquele e que essa dor vai existir, mas vocês têm claro que daqui a pouco isso tudo pode passar, né? E vocês, não sei se vocês vão... Alguns planos podem ter mudado no meio do caminho, mas o que importa é que quando você se vê numa situação dessa, que é extremamente difícil, né, que você sabe que você traçou aquele caminho certinho e que você tem que ser firme e forte para poder aguentar. Ai, essas coisas assim que chega de doer na gente, né? Eu fico para morrer de pena. Esses maridos e mulheres aí separadinhos. Se você não tiver um propósito claro, forte, e muito amor e respeito ao outro, né, Ana? Você se desvia do caminho mesmo. Porque é muito mais fácil você abandonar e falar, não tá legal, vamos seguir esse caminho. Isso seja no lado profissional, seja no lado pessoal. Uhum. Isso é fácil, porque quantas confeiteiras hoje também, conforme vão passando noites em claro e vai vendo que não tem uma gestão financeira legal e fala, preciso parar porque não está dando, porque não é assim. Sim, é mais fácil parar, né? Quando você percebe, ai, eu não aguento mais trabalhar, e você às vezes não fez uma boa gestão, você não está administrando, né, o seu negócio, então é mais fácil você dizer que não está dando certo, né? Então eu acho que a gente tem que desistir a partir do momento que você realmente tenha dados, porque às vezes não adianta você continuar, né? Mas que você tenha dados, que você tenha feito o máximo, que você tenha estudado, que é o que você fez, né? Você estudou, você sempre se dedicou, então você fez tudo. Se aquilo agora nesse momento talvez não está dando, tá tudo certo. Você sabe que talvez não esteja dando, mas você fez de tudo para que aquilo ali pudesse dar certo, que foi o que aconteceu com muitas empresas agora, né? Que tentaram se reinventar e mesmo assim ainda não conseguiram sair dessa crise gigantesca e que de repente fechar as portas foi a melhor alternativa, né? Isso é bem triste, né? Mas dependendo do produto, do tipo de serviço que a pessoa presta, às vezes não tinha mais condições, né, Ana? Mas não pode ser no primeiro sopro a gente desistir. E a gente pensa assim, né? Ser resiliente não é eliminar um problema, né? Não é. Você vai ter problemas. Só o que você vai ter é problemas. Então, assim, ser resiliente não é eliminar um problema, né? É estar centrado no foco e saber contornar aquilo, né? Então, e outra coisa também que é bacana. Visão, né, dos problemas, dos desafios, você tentar enxergar uma outra, ter uma outra ótica daquele desafio, às vezes conversar com alguém que possa te abrir uma luz, te dar uma luz, né? Isso mesmo. Isso também ajuda. Não adianta conversar com qualquer pessoa também. Isso. Mas conversar com alguém que seja realmente mais elevado de espírito. Sim. E também assim, né, saber que também conversar com essa pessoa, né, é que não é que você precise, né? A gente não pode também se comparar com a vida dos outros, né, Dé? Não. Cada pessoa... Primeiro que na sua casa não é só você, é você e seu marido, seus filhos. Não dá para se comparar na minha casa, que eu tenho outros planos, a minha rotina é outra. Então, cada um sabe das suas necessidades e sabe dos seus anseios, né, Ana? Isso.
Gente, eu acho que foi uma live maravilhosa. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para colocar, Débora, eu só tenho assim elogios para te dar. Você é uma excelente amiga, uma excelente profissional, uma excelente sócia. Graças a Deus que a gente sempre, que eu tive a oportunidade de te conhecer e aprender demais com você, que você sabe o quanto eu aprendo com você diariamente. É um prazer te ter aqui. Não poderia deixar de presentear, né, nossa audiência com a tua presença, né? Que ela, você merece todos os elogios mesmo da vida, porque você é uma mulher de garra, batalhadora. Passou aí, gente, momentos também super ruins, né, na pandemia. Débora perdeu a mãe, não pôde visitá-la. Então, assim, e tá aí com esse sorriso lindo e vai fazer o quê? A vida continua, né? Agora não sentiu, sentiu e sentiu muito, né? Está longe do marido. E é isso aí, né? E não deixa de estar aí com esse sorriso lindo, lutando pela vida. Linda, sempre radiante, minha amiga. Ainda tem tempo. Obrigada. Até alguém colocou, acho que foi até a Yara que colocou aqui. Ela ainda faz exercício físico. É uma mulher maravilha. Não, sabe que a capa da Mulher Maravilha eu não quero ser nenhuma heroína, só quero ser uma mulher e quero ser a minha melhor versão sempre, Ana, é o que eu falo nos stories. Isso não é jargão, isso é verdade. Eu quando sei. finalizo o dia, eu falo, o que eu fiz hoje de diferente? O que eu fiz que fez eu crescer? Dei importância, fiz alguma coisa importante, legal para alguém? Se meu dia foi xoxo, aquilo acaba comigo. Então, eu gosto, sim, de que sempre entregar o meu melhor. Como eu lhe disse no começo. Muitos A amigos aqui, a energia Majuí, ele mesma. ainda anda com a roupa passada. Muitas amigas aqui, sabe quão você também é uma amiga extremamente dedicada. Nossa, Débora, quantos elogios você recebeu aqui? Que maravilha, que bom saber disso. Olha, a Ana Constantino está colocando aqui, mulher elástica, né? Quantas mulheres, mães de família, são mulheres elásticas? Aquele filme é bem perfeito mesmo. É verdade. A gente faz né? tudo ao mesmo tempo e é o equilíbrio da casa. Então, se você não tiver uma outra ótica, né, fazer uma resignificação da sua vida, Ana, da sua profissão, às vezes a sua família desmorona. Então, você não pode deixar isso acontecer, né? Até para você mesmo. É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Se essa live foi boa para você, a Cibele está dizendo aqui, parabéns, hoje vocês nos fazem crescer muito. Obrigada, Cibele, por estar aqui. A Cibele é uma doceira maravilhosa, gente, ela faz coisas muito gostosas. Então, muito obrigada. Se essa live fez sentido para você, envie para outras pessoas, né? Deixe um comentário aqui, o que você tirou de proveito dessa live. E muito obrigada a todos. Uma boa noite, Dé. Um super obrigada para você. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Uma boa noite para vocês. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.